Olá, bom dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, este ano, entre 35 mil a 40 mil diagnósticos novos de câncer de cabeça e pescoço devem acontecer no Brasil. É um número muito alto. Por conta disso, o mês de julho foi escolhido para fazer um alerta sobre os cuidados, o cuidado precoce para evitar que isso aconteça. E quem vai explicar tudo para a gente sobre esse assunto foi o doutor Estênio Santos, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Claro, bom dia, doutor Estênio. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectador da TV Assembleia. Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Esses números, quando a gente fala assim, incidência de novos casos, seja lá de que doença for, eles são sempre altos, sempre me assustam. 35 mil a 40 mil são muitos casos novos por ano, não são? São muitos casos. Um país continental como o Brasil, a estimativa realmente por ano de 2024 é até 40 mil casos novos de câncer de cabeça e pescoço. Quais são os principais fatores, doutor, que levam à incidência de números tão altos de casos assim? Quando a gente fala em principais fatores, são os fatores de risco. Então, os principais fatores de risco hoje para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, que é o câncer da cavidade oral, o câncer da garganta, que é a orofaringe, o câncer da laringe, são o tabagismo, o etilismo e a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV. Existem algumas predisposições genéticas que podem culminar com o surgimento do câncer de cabeça e pescoço, mas as três principais são essas. Tabagismo e etilismo, elas são assim bem, então, vamos dizer, estão bem na frente na hora de escolher os culpados? Sim e não. Tempos atrás, décadas atrás, realmente eram os principais fatores de risco e continuam sendo os principais fatores de risco. O tabagismo e o etilismo. E quando você associa os dois fatores de risco, eles são fatores multiplicadores e não somatórios. Então, o ato de você fumar e abusar da bebida alcoólica, isso acaba multiplicando a chance de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. Nas últimas décadas, tem-se percebido uma classe de pacientes, um grupo de pacientes que não fuma e não bebe, nunca tiveram esses hábitos e que, porventura, desenvolvem câncer de cabeça e pescoço. Nesse grupo de pacientes, o principal fator de risco é a infecção pelo papilomavírus humano, que é o vírus HPV. Ah, tá. Quer dizer que mesmo quem não bebe, não fuma, não está imune. Não está imune. Ele tem outro fator de risco. Outro fator de risco. Isso que a gente fala, os maiores fatores de risco. Isso, a gente falando desses três que são, vamos dizer... Infecção pelo vírus, pelo papilomavírus humano, que é aquele mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero na mulher. O vírus danado, viu? A boa notícia é a prevenção, que a gente deve falar um pouquinho mais à frente. Isso, a prevenção, porque quando a gente fala em prevenção do HPV, a gente está falando até numa nova geração, né? Que são as meninas e meninos até 16 anos, né? Se eu não me engano. O Ministério da Saúde preconiza a vacinação para meninos e meninas entre 10 e 12 anos. Entre 10 e 12 anos, já estou botando 16, não, entre 10 e 12 anos. Mas aí a gente vem com a tal da polêmica a respeito da vacinação, os riscos que ela pode trazer. Ninguém pensa nos benefícios que ela vai trazer ao longo da vida, né? E é isso que deve ser levado em conta agora, principalmente quando a gente vê esses números. A vacinação contra o vírus HPV, ela já é ofertada pelo Ministério da Saúde, meninos e meninas entre 9 e 11 anos, a média, mas a gente tem que relatar que existe benefício comprovado cientificamente da vacinação contra o HPV até indivíduos de 45 anos. Sim. Então, se porventura você é um adulto jovem, é de meia idade, já até 45 anos que eu quero dizer, você pode se vacinar contra o HPV. A eficácia dessa vacinação, ela não vai ser tão alta em comparação se você vacinar uma criança, um pré-adolescente. Mas até 45 anos você há comprovação de benefício. Eu acho que qualquer tipo de prevenção, de cuidado vale a pena, né? Isso. Ele pode não ter o mesmo, como o senhor falou, essa mesma eficácia, esse percentual mais alto, mas qualquer guarda-chuva que abrir está valendo para a gente se esconder debaixo, né? E justamente o objetivo da campanha é atuar tanto na prevenção primária, que é evitar com que o evento ocorra, e também atuar na prevenção secundária, que é você fazer o diagnóstico precoce dessas doenças
do câncer de cabeça e pescoço. Diagnóstico precoce é o que a gente sempre fala aqui, a palavrinha-chave, diagnóstico precoce. Mas as dificuldades para a gente fazer esse diagnóstico precoce, parece que todo mundo só deixa para procurar na hora que está sentindo, na hora que a coisa não tem mais jeito. É verdade. Infelizmente, a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço no Brasil são diagnosticados numa fase muito tardia. Isso. A campanha do Julho Verde é justamente para conscientizar a população em geral e também os profissionais de saúde a tentarem detectar os sinais e sintomas de alerta nessa população para diagnosticar com maior precocidade o câncer de cabeça e pescoço. Sinais de alerta. O que a gente pode considerar sinais de alerta nessa situação? Bem, prestar muito atenção, feridas na boca, aquelas aftas que a pessoa acha que é afta, feridas na boca que não cicatrizam. No prazo de 2 a 3 semanas, esse paciente, essa pessoa, deve procurar avaliação médica. Alterações na voz, rouquidão que é disfonia, rouquidão por 2 a 3 semanas, que não melhora, também deve ser submetida à avaliação médica. Nódulos no pescoço, sentir um nódulo no pescoço, doloroso ou não, que não desaparece, nesse prazo também, deve-se procurar um médico. Só lhe interrompendo, tem uns nódulos que eles vão e voltam, né? Que eles incham, desincham, aqueles que ficam localizados mais ou menos aqui. Tem uma experiência dolorosa a respeito disso. Então, esses que funcionam aqui, eles são um alerta mesmo. A maioria desses nódulos, ainda bem, são de característica inflamatória. Mas uma pequena parcela desses pacientes que apresentam esses nódulos no pescoço, eles precisam de avaliação médica e de diagnóstico. A faixa etária, por exemplo, a gente diz, vamos falar do linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin, que são comuns nessa situação. Eles têm uma faixa etária, vamos dizer assim, mais prioritária, mais preferível? É porque o linfoma já é uma doença sistêmica. Ele já é o que a gente chama de câncer no sistema linfático. Ele acomete o corpo como um todo. Tanto é que o tratamento para o linfoma, a maior parte das vezes, é quimioterapia. Então, para cada tipo de linfoma, você tem uma população mais frequentemente acometida. Sim, certo? Sim. Que ele já foge um pouco da área do câncer de cabeça e pescoço específico, que é o câncer que acomete só aquela região. O linfoma ele é visto como uma doença sistêmica. Apesar de muitas vezes ele se manifestar só no pescoço, ou com um nódulo na axila, ou às vezes com nódulos na região inguinal, e muitas vezes até nódulos dentro da cavidade abdominal. Mas ele tem que ser visto como uma doença sistêmica e exige um tratamento sistêmico, no caso dos linfomas. No caso de você sentir esses nódulos aqui na região do pescoço, ou mesmo aqui na axila, de qualquer forma você tem logo que procurar um especialista. Se você sentiu aquele nódulo, está incomodando, não houve regressão do nódulo, porque a maioria dos nódulos inflamatórios e infecciosos, eles regridem. Não houve regressão, está incomodando, não custa nada você procurar uma avaliação médica, mesmo sabendo que a maioria dos nódulos são de característica inflamatória ou infecciosa. Aquelas feridinhas na cabeça, a gente falou da afta. A afta a gente relaciona só com a boca, com os lábios, essa coisa toda. Mas aquelas feridinhas na cabeça também, elas chamam a atenção. Lesões muito, na pele, pele da face, couro cabeludo, que não cicatrizam ou que cicatrizam parcialmente e tornam a ficar feridas. Elas também devem ser avaliadas, porque a principal hipótese nesse caso é um câncer de pele. Então, precisa de uma avaliação, sim. Quer dizer, mesmo que não seja cabeça e pescoço, ela precisa de atenção porque ela pode ser indício de uma doença grave em outra parte do corpo. Precisa, perfeitamente. Entendi. Nós vamos fazer só um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, nós vamos tomar uma água, um café, como eu digo sempre. Eu não deixei ele tomar nem água nem café, então a gente volta já já para conversar, é só um minutinho. Já estamos de volta conversando aqui sobre o mês de conscientização sobre doenças de cabeça e pescoço e a taxa de novos casos, que é muito alta para essa faixa da cabeça e do pescoço, de 35 a 40 mil por ano. E a gente já falou nesses fatores de risco. Eu lembrei de uma coisa, a tireoide.
muita gente fala da tireoide como se fosse uma coisa simples, uma cirurgiazinha aqui, uma cirurgiazinha. A minha tireoide é mais lenta, a minha tireoide é mais ativada. Qual a relação dessa coisa da tireoide com um câncer de cabeça e pescoço? Bem, tem a relação anatômica, porque a glândula tireoide ela se localiza no pescoço. E o que chama a atenção da tireoide é o nódulo tireoidiano. Então, o nódulo tireoidiano, ele é muito incidente, prevalente em mulheres, ele é menos incidente em homens, mas uma vez que você detecta o aparecimento de um nódulo tireoidiano numa paciente, esse nódulo tem que ser avaliado. Basicamente, uma anamnese, um exame físico, avaliar se existem fatores de risco ou não para aparecimento do câncer de tireoide. Esse nódulo vai ser avaliado no aspecto dele no ultrassom e no tamanho. Dependendo do tamanho dele do ultrassom e o aspecto dele no ultrassom, esse nódulo será submetido a uma punção. E dependendo do resultado dessa punção, algumas vezes é necessário o tratamento cirúrgico. A boa notícia é que, apesar de ter uma alta prevalência, o número de casos de nódulo tireoidiano que são operados por suspeita de câncer, ele é muito pequeno comparado à quantidade de pessoas que têm nódulo tireoidiano. Então faz parte realmente da avaliação. Os clínicos gerais, endocrinologistas e cirurgiões de cabeça e pescoço, eles estão aptos para fazer essa avaliação de nódulo tireoidiano. Se a gente procurar quando ele ainda está naquela fasezinha bem eu não sei como vocês conseguem detectar, bem pequeno, milímetro, não sei o que tem, nessa fase sempre a possibilidade de tratamento? Sim, como qualquer doença, quanto mais precoce for a detecção dessa doença, melhor a chance de cura e menos mórbido é o tratamento dessa doença, desse paciente. Entendi. Então a prevenção ela atua demais nessa área. Em qualquer situação, a prevenção é sempre verdade. O melhor remédio, né? Exatamente. Fatores genéticos, qual a carga, qual o peso que elas têm nesse processo? No câncer de tireoide, geralmente o fator genético não é muito prevalente. Existe uma entidade, um tipo de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular, que alguns pacientes com carcinoma medular têm realmente um padrão genético de transmitir esse gene, essa mutação para a sua prole. Mas no contexto geral, essa população é só até 5% dos pacientes com câncer de tireoide. A maioria dos pacientes com câncer de tireoide não existe nenhum fator de risco e não tem um padrão de hereditariedade. Entendi. São lesões ao acaso que a gente chama. Entendi. Com relação ao tabagismo, muita gente diz assim, eu parei de fumar, mas depois de 10 anos, mais ou menos, eu tô apresentando um sintoma de possibilidade de câncer. Isso existe, por exemplo, você para de fumar, mas os efeitos eles vão ser sentidos ao longo da vida por muito tempo ainda? E pode ocasionar câncer? Infelizmente sim. Quando eu me graduei, existia uma regra de que depois de 15 a 20 anos, o fator de risco do ex-fumante ficaria normal da população que nunca fumou. O que a gente sabe na prática é que o paciente que fumou por algum tempo e com uma carga tabágica elevada, ele sempre vai ter um fator de risco um pouco maior do que a população que nunca fumou. A verdade é essa. Não estou dizendo que é para largar que não é para que largar o fumo não é um benefício. O senhor está dizendo sim. Existe um benefício enorme do paciente que fumou ou que fuma e largou. Sim. Um dia a menos de fumo, de tabaco, de tabagismo, ele vai ter um impacto positivo na vida da pessoa. Então, quem tá fumando e pensando em parar, né, a hora é agora. Está na hora, né? Porque você está dizendo que 15, 20 anos ele já pode ter reflexos desse hábito, Porque imagina, você tem aquela mucosa exposta de maneira contínua aos agentes carcinógenos, realmente aquele ato, aquele momento você vai ter um preço a se pagar por aquilo. Infelizmente. E quem diz assim, eu parei de fumar, eu não pego mais o maço de cigarro, eu tenho meu cigarrinho eletrônico aqui, que agora eu estou moderna, eu só fumo cigarro eletrônico. O efeito? A gente sabe que também o cigarro eletrônico ele tem um efeito prejudicial à saúde, né? Já não existe mais nem questionamento para essa prática. O cigarro eletrônico também faz mal.
Não tem, O não fato tem de para onde você correr fumar, muito. usar um cigarro eletrônico achando que é uma prática saudável em detrimento do tabagismo tradicional, convencional, é um ledo engano. Pois é, mas foi isso que a gente começou a acreditar lá no começo, quando estava todo mundo largando o cigarro, aquele tradicionalzinho, né, aquele cilindro, e ficou chique até, né, usar Exatamente. um cigarro eletrônico com aquela fumaça toda na cara de todo mundo. É, Ainda tem essa, né? E o fumante passivo, doutor? o fumante passivo, infelizmente, também ele sofre, porque você é exposto àquela fumaça e de uma certa forma ele tem um risco. Pois é, quer dizer, com relação aos riscos, ele também sofre os mesmos riscos? Os mesmos riscos de quem fuma, não. Mas o risco é ligeiramente maior do que a pessoa que não está exposta a nenhum tipo de inalação, de fumaça do tabaco, tá bom? E aí não importa de onde vem essa fumaça, se do cigarro tradicional ou do cigarro eletrônico. Do cigarro tradicional está bem estabelecido. Sim, já. Do cigarro eletrônico eu não sei te afirmar se a pessoa que inala essa fumaça do colega, do parceiro que está ao lado, o quanto que é prejudicial para ele. Eu não sei lhe informar, certo? Eu sei lhe informar com certeza de que quem faz uso do cigarro eletrônico, ele realmente vai pagar um preço, ele está aumentando o risco, prejudicando a saúde dele. Com certeza. Vamos para a bebida agora. Aquele que diz assim, eu bebo só final de semana, mas eu bebo já descontando a semana toda que eu não bebi. Ele acumula, né? Eu acumulei um período de abstenção aqui de 5, 6 dias, então no 7º eu estou liberado para beber. Mas brincadeiras à parte. Esse etilismo, ele de alguma forma está relacionado a algum tipo de bebida? Não, eu só bebo vinho, outro não, eu só bebo aquilo. Qualquer álcool está valendo como fator de risco? O que a gente sabe, fora ter a ação carcinógena, né? Predispor a formação de tumores, o álcool ele interfere no seu metabolismo como um todo. Não, o que se sabe hoje, não existe dose segura para ingesta de álcool. Você deixar para tomar a sua dose de bebida alcoólica só no final de semana e relatar de que segunda a sexta você não toma nada, isso vai ser benéfico para você, você está em vantagem, essa lei, esse dogma caiu por terra. Então, se você toma álcool só no final de semana, você vai pagar o preço daquela ingesta de álcool no final de semana. Não só na parte oncológica, mas em toda o seu metabolismo hepático, agride os outros órgãos também. Entendi. Tá bom? Então a gente não tem aquela dose, tantos ml de álcool, eu não tenho nenhum efeito prejudicial à minha saúde. Abaixo da linha da indicação. Exatamente. Não tem isso, infelizmente, né? Não tem não, que a gente cresceu, foi educado achando que tinha uma dose segura. Quem estuda isso mais profundamente sabe que não existe dose segura. Seja lá de que bebida for. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis ao efeito do álcool, outras não. Entendi. Tem faixas etárias mais definidas, assim, tipo, e agora a gente falou só sobre o linfoma de Hodgkin, mas com relação ao câncer de cabeça e pescoço, tem alguma faixa que tem um perfil mais completo a respeito disso? Vai depender muito do fator de risco. Por exemplo, os pacientes que têm um fator de risco, tabagismo e etilismo, a faixa etária é após os 45 anos, 45, 50, 60 anos. Que é o tempo em que o álcool e o cigarro fez o efeito, agrediu aquela mucosa de tal maneira a proporcionar o surgimento do câncer. Certo? Outros tipos de câncer, a faixa etária pode ser um pouquinho menor. Tá bom? No caso, um linfoma de Hodgkin, que é uma doença sistêmica. Entendi. Os pacientes cujo fator de risco é infecção pelo HPV, eles podem ter uma faixa etária um pouquinho menor. Entendi. Então, a recomendação essencial seria visitar o médico regularmente e fazer um check-up, né? Sim. É essa a melhor prevenção? Isso. E a prevenção com relação aos fatores de risco específicos do câncer de cabeça e pescoço, evitar o tabagismo, evitar o etilismo e a vacinação contra o HPV. Pronto, mesmo quem já passou daquela fase de 9... Até 45 anos, até 45 anos ainda está valendo. Existe benefício comprovado. O Ministério da Saúde,
ele oferta a vacina contra HPV e a população-alvo são crianças, né, entre 9 e 11 anos, meninos e meninas. Então pronto, gente, o recado está dado. Se prevenir contra os fatores de risco, que ele já falou aí, buscar orientação médica, sentiu qualquer coisinha diferente, alguma coisa que não está bem dentro do seu perfil, que não se enquadra no seu estilo de vida como vinha até então, procura um especialista. É o melhor caminho, só ele vai dar um diagnóstico certo para você evitar uma doença mais tardiamente. Doutor Estênio, muito obrigado por sua companhia, por me ajudar a fazer o programa de hoje, por nos dar tanta informação. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer o telespectador da TV Assembleia e a população em geral. Muito obrigada e bom dia. Bom dia para você que está aí, que já sabe que informação é nosso ponto forte, principalmente assim de manhã cedo, uma mesa de café fica muito melhor, né? E agora é hora de saber as notícias do Parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, Elda, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Café com Notícias. Terça-feira, você já sabe, é dia de um start na movimentação do plenário da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, portanto, nós teremos aí a primeira sessão plenária da semana, com os parlamentares se reunindo a partir das 9h30. A transmissão é ao vivo pela TV Assembleia, também com transmissão ao vivo da Rádio Assembleia, redes sociais e a cobertura completa através do nosso site al.ma.leg.br. Hoje também, possivelmente, nós teremos movimentação no âmbito das comissões. Eu destaco a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deve se reunir hoje, terça-feira, no período da tarde. E lá atrás, na semana passada, nós tivemos essa confirmação do deputado Neto Evangelista, que é o presidente da CCJ, confirmando, portanto, a reunião desta terça-feira. Vamos ficar de olho nas matérias que estão em tramitação também no âmbito das comissões e vamos trazer a cobertura completa ao longo da programação da TV Assembleia e também da Rádio Assembleia. Volto com você, Elda. Bom dia para você, Ronald. Bom dia para você que está aí nos assistindo. Tchau e até a próxima.